Olá, tudo bem com vocês? Acredito que muitas pessoas que assistiram esse vídeo já me conhecem. Meu nome é Jéssica Souza, sou nutricionista e sou filha de Crisópolis, portanto, sou conterrânea, dos paroquianos aí do Bom Jesus. Esse vídeo foi um pedido de Padre Gilmar, meu amigo, para que eu pudesse gravar falando um pouco sobre a alimentação e a nutrição, mais precisamente com o tema alimentados, mas também nutridos. Então, inicialmente eu vou falar sobre o que é a alimentação, o que é a nutrição e depois como permitir que a alimentação e a nutrição aconteçam simultaneamente, porque isso é o ideal. Então, o que é a alimentação? Se vocês forem pesquisar na internet, no dicionário, vocês vão observar que a alimentação diz respeito ao ato de comer determinados alimentos, ao consumo, à ingestão alimentar. E de fato é isso, permitir esse consumo alimentar para que gere energia para que o meu corpo faça as suas necessidades básicas. E a gente percebe que ao longo do tempo essa alimentação mudou muito. Então, se vocês forem observar a alimentação dos pais de vocês, dos avós, comparando com a de vocês, com a alimentação dos filhos, a gente observa muita mudança. Principalmente nas últimas décadas, nas últimas 2, 3 décadas, com a transição alimentar e nutricional, a mudança do homem do campo para a cidade, a inserção de uma forma muito presente da mídia, da propaganda, da industrialização. Então, tudo isso permitiu a mudança alimentar. Infelizmente, essa mudança alimentar ela não foi muito positiva do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da saúde, e trouxe uma série de consequências, uma série de doenças crônicas. A gente observa que a alimentação ela também tem algumas características envolvidas. Alguns aspectos sociais, culturais, econômicos também estão relacionados com a alimentação. Então, quando eu falo assim da questão social, quando você pensa em comemorar o aniversário de alguém, seja seu, de um amigo, comemorar que alguém próximo a você concluiu a faculdade, Quando você tem um motivo para comemorar, você sempre pensa na comida. Quando você recebe uma visita, você pensa em ter algo para oferecer. A questão econômica, que diz respeito também à renda, à disponibilidade, ao acesso do alimento, lembrando que ter mais dinheiro não significa ter uma alimentação melhor do ponto de vista nutricional. Na verdade, para que você tenha uma alimentação mais adequada, isso está muito relacionado com a capacidade de você conhecer, de você saber que aquele alimento deve ser consumido ou se deve ser evitado e fazer isso na prática. E não necessariamente ter uma relação com ter ou não mais dinheiro. E a questão cultural, Nós sabemos que a depender da cultura do indivíduo, ele come determinados alimentos ou não. Então aqui em Salvador, por exemplo, eu moro em Salvador, o azeite de dendê é um alimento que é muito característico da nossa cultura, Essa cultura foi trazida pelos africanos. Mas a gente sabe que em São Paulo é muito comum a pizza, a massa, em Minas o queijo, até mesmo no Nordeste, A cultura alimentar muda muito. E não existe nada de errado nisso, de você receber um amigo e querer socializar com a comida, de você não perder sua cultura alimentar. Não existe erro nisso. O que existe é uma necessidade de ponderar determinadas atitudes. Então, assim, eu posso comemorar o aniversário e naquele aniversário pode ter refrigerante, pode ter suco da fruta, pode ter os dois. Enfim, então isso vai muito de escolha. Se eu tenho uma cultura alimentar como o próprio azeite de dendê, que está muito relacionado com o desenvolvimento de obesidade, colesterol elevado, eu preciso parar definitivamente de comer, de consumir o dendê? Não, mas eu tenho que consumir uma vez ao mês e não toda semana, todos os dias. Então, assim, eu preciso saber ponderar essas escolhas alimentares. A gente sabe que os alimentos eles têm textura, eles têm cor, sabor, cheiro característico e quando eu penso em me alimentar, eu penso nisso também.
Então, só resumindo, a alimentação diz respeito ao ato de consumir determinados alimentos. E o que seria a nutrição? O que é o nutrir? É fornecer para o meu organismo os nutrientes que ele precisa. Então, assim, eu preciso dos diferentes nutrientes em diferentes quantidades. Eu preciso de cálcio, ferro, proteína, carboidrato, tudo isso. E eu preciso garantir que eu faço esse consumo dentro das minhas necessidades. Então, além de consumir alimentos que sejam mais ricos do ponto de vista nutricional, né, além de fazer uma alimentação variada, onde eu permita o consumo de diferentes nutrientes, eu preciso saber também algumas características relacionadas à nutrição, ao nutrir. Por exemplo, eu sei que a manga tem bastante vitamina C, tem fibra e eu preciso desses nutrientes, certo? Mas se eu estiver com algum problema de absorção intestinal, né, algum problema que interfira na digestão também, ainda que eu consuma esse alimento, eu não vou ter esse alimento disponível no meu organismo, na minha corrente sanguínea, se eu tiver com esse problema intestinal. Então, assim, eu preciso também estar bem para permitir que, ao consumir determinados nutrientes, eles serão absorvidos, digeridos e vão sim estar disponível na minha corrente sanguínea. Além disso, alguns processos, como o processo do aquecimento, pode diminuir determinados nutrientes, determinadas vitaminas, enfim. Mas não tem problema, eu não estou dizendo que é para consumir sempre alimentos crus, eu não estou falando que não pode cozinhar, eu estou falando que é importante que na sua alimentação você consuma alimentos crus quando são possíveis, né? A gente sabe que nem todos os alimentos podem ser consumidos crus, mas, por exemplo, os vegetais, as frutas, sempre que possíveis, também consumir crus e mesclar, consumir também da forma cozida, mas você poder consumir alimentos de diferentes formas de preparação. Além disso, existem situações específicas que vão demandar de uma quantidade maior ou menor de nutriente, ou até mesmo que você vai precisar tirar da sua dieta, restringir determinados nutrientes. Então, por exemplo, uma alergia alimentar exige que você retire da sua dieta completamente aquele nutriente, né? Aquela proteína que está provocando isso. Uma gestante exige que ela faça suplementação de ácido fólico, porque a gente sabe que é um tipo de nutriente que favorece o desenvolvimento embrionário, né? Um indivíduo, quando tem pressão alta, ele precisa parar de comer totalmente o sal? Não, mas ele precisa reduzir bastante a quantidade de sódio que ele consome, né? A gente fala que é limitar o consumo. Então, assim, tem situações específicas que vão necessitar de uma cautela, de uma investigação ali muito individualizada. Além disso, quando a gente fala em nutrir, as pessoas pensam muito no suplemento apenas. E na verdade, o primeiro pensamento deve ser no alimento, o alimento que é fonte daquele nutriente. Caso haja necessidade, isso tem que ser avaliado por um profissional habilitado, que nesse caso é um nutricionista, você deve suplementar sim, mas deve-se ter muita cautela. Nós estamos num momento, com relação a essa pandemia, que muita gente está suplementando vitamina C quando na verdade nem tem indicação. Quando na verdade as frutas na sua casa ricas em vitamina C, laranja, manga, mamão, estão se perdendo, né? Então, na verdade, muita gente que está suplementando nem tem indicação, nem deveria. Além disso, quando a gente suplementa determinados nutrientes, principalmente quando a gente prefere utilizar um polivitamínico que tem vários nutrientes ali juntos, a gente precisa ter ciência que alguns nutrientes atrapalham a absorção de outros, como é o caso de ferro e cálcio, e outros nutrientes potencializam a absorção, que é o caso da vitamina C, que pode potencializar a absorção do ferro. Então, assim, são conhecimentos muito específicos e que tem que ser analisado individualmente. Mas de um modo geral, né, a gente precisa de todos os nutrientes.
E por isso que é importante uma refeição que a gente fala, quanto mais colorida, melhor. Exatamente. Quando eu falo quanto mais colorido, melhor, eu não estou falando de industrializados, eu não estou falando que quanto mais jujubas, melhor. Eu estou falando de alimentos vindos da natureza, né? Os cereais, né? Que a gente tem aí milho, arroz, as leguminosas, que são os diferentes tipos de feijões. Eu tô falando dos vegetais, eu tô falando das raízes, aipim, batata doce, eu tô falando das frutas. Tudo isso, né? Quanto mais colorido, melhor nesse sentido, para garantir ao meu corpo os nutrientes necessários. E muitas das vezes, eu sei porque eu sou crisopolense, a gente não valoriza o que tem no nosso quintal, o que tem lá na roça se perdendo e prefere consumir um industrializado, que é pobre do ponto de vista nutricional, só tem energia, só vai permitir a alimentação, mas não vai permitir uma boa nutrição, ok? Então, o ideal é que nós possamos fazer essa junção, poder escolher um alimento que também seja muito nutritivo. E não necessariamente essa refeição não vai ser gostosa, não vai ser saborosa, que a gente sempre pensa no. Muita gente pensa que o que é saudável não é gostoso, não é prazeroso, e na verdade não é assim. Né? A gente pode fazer escolhas mais saudáveis e também deixar aquela preparação mais gostosa. Para isso, eu oriento a vocês que se permitam conhecer novos sabores e novas formas de preparação. Talvez você não goste de um alimento cozido, mas você goste dele assado, você goste dele cru, né? Quando é permitido comer cru, então assim, permita conhecer novas formas de preparação, novas misturas, novos sabores, enfim. Outra coisa para que a gente possa garantir que o nosso corpo seja alimentado e nutrido. De manhã você pode consumir um pão branco, um biscoito, ou você pode consumir uma raiz, ou você pode consumir um aipim, uma banana da terra. O que é mais nutritivo? Com certeza é o aipim e a banana da terra. Seu filho pode lanchar um refrigerante, um suco de caixinha, um achocolatado ou uma água de coco que está se perdendo lá na roça, ou o suco da fruta ou a própria fruta, castanha, amendoim, desde que não seja numa quantidade excessiva, tudo isso nós temos aí no município e são alimentos extremamente nutritivos e que a gente acaba até mesmo não valorizando, acaba se perdendo isso. Então a gente precisa resgatar esses hábitos, né? Aquela coisa de ter uma horta em casa. Quem tem deve manter, quem não tem deve passar a repensar nessa prática, porque é muito bom você ter ali, né, no seu quintal, na sua roça, enfim, alimentos desse nível, que são alimentos extremamente nutritivos. Quando a gente fala em nutrir, a gente tem que pensar também na qualidade daquele alimento. Hoje em dia, muitos alimentos, infelizmente, têm um consumo excessivo de agrotóxico, mas a gente ainda consegue plantar, cultivar alguns alimentos sem agrotóxico. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de consumir esses tipos de alimentos que não contenham agrotóxico, sempre priorizem, né? Eles são mais saudáveis e vocês vão permitir uma boa nutrição. Ok? Então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, né? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, quem quiser tirar alguma dúvida, falar comigo, enfim. E estou à disposição. Inclusive, qualquer coisa que precisar também com relação à paróquia Padre Gilmar, pode contar comigo. Abraço, até mais e obrigada pelo convite.